Imagina acordar sozinho no espaço, sem lembrar quem é você, e descobrir que a única chance de salvar a humanidade depende de confiar em um ser completamente diferente de você. Essa é a base de Devoradores de Estrelas. Por trás da ficção existe uma pergunta filosófica muito real. É possível confiar totalmente em alguém que não pensa, não sente e não vê o mundo como nós? E mais importante, será que a confiança depende da semelhança ou justamente da diferença? A gente cresce aprendendo a confiar em quem é parecido com a gente. Mesma língua, mesma cultura, mesmo jeito de ver o mundo. É automático. Se alguém ri das mesmas coisas que você relaxa. Se alguém fala como você abaixa a guarda. Agora imagina o oposto disso. Um ser que não respira como você, não enxerga como você, não se comunica como você e talvez nem tenha emoções do jeito que você entende. A reação natural seria medo. E isso não é só instinto, é evolução. Durante milhares de anos, confiar no diferente podia significar morrer. Então nosso cérebro aprendeu uma regra simples: se é estranho, cuidado. Mas aqui começa o primeiro ponto filosófico importante. E se essa regra estiver errada, no espaço e na vida, o maior risco pode não ser o desconhecido, mas a nossa incapacidade de lidar com ele. No filme Devoradores de Estrelas, o protagonista não tem escolha, ele precisa interagir, precisa tentar entender, e aos poucos, algo curioso acontece. A confiança não nasce da semelhança, nasce da repetição. Pequenas ações, pequenos sinais, pequenos padrões, é quase como aprender a confiar em um cachorro. Você não fala a mesma língua, mas entende interações. E isso nos leva a uma ideia muito poderosa. Confiança não é sobre entender completamente alguém. É sobre perceber consistência. Se algo age de forma previsível, a gente começa a confiar. Se algo responde com cooperação, a gente começa a confiar. E isso vale até para algo que não é humano. Agora pensa na vida real. Você já confiou em alguém que você mal conhecia? Um motorista de aplicativo, um médico, um estranho na rua te dando uma direção. Você não conhece essa pessoa, não sabe o passado dela, mas você confia mesmo assim. Por quê? Porque existem sinais, uniformes, regras sociais, experiências anteriores. Seu cérebro junta tudo isso e diz: ok, talvez seja seguro. Mas no caso de algo completamente diferente, esses sinais não existem. Então o que sobra? Só duas coisas: observação e risco. E aqui está o grande problema. Confiar em alguém semelhante já é difícil. Relacionamentos quebram, amizades acabam, pessoas mentem. Agora imagina confiar em algo que nem compartilha da sua ideia de verdade. E se esse ser tiver objetivos diferentes? E se a forma dele de sobreviver for incompatível com a sua? E se ajudar para ele significar algo totalmente diferente do que significa para você? Esse é o ponto onde a filosofia fica desconfortável, porque a pergunta deixa de ser posso confiar e vira eu tenho escolha? No filme a resposta é clara: não. Mas na vida real a gente evita esse tipo de situação. A gente se fecha no que nos é familiar, se conecta com quem pensa igual, cria bolhas, e isso parece seguro, mas tem um custo. Você perde a chance de descobrir novas formas de pensar, novas soluções, novas perspectivas, e às vezes a solução para o seu problema vem justamente de algo completamente fora da sua realidade. Então surge um dilema. Se você nunca confia no diferente, você se protege, mas também se limita. Se você confia, você cresce, mas também se expõe. E não existe resposta fácil aqui. Filósofos já pensaram nisso de várias formas. Uma ideia interessante vem do conceito de alteridade, que basicamente diz que o outro não precisa ser igual a você para ter valor. Parece simples, mas é profundo porque, na prática, a gente tenta traduzir tudo para o nosso próprio jeito de ver o mundo. Se alguém pensa diferente, a gente tenta corrigir. Se alguém age diferente, a gente julga. Mas e se ao invés disso a gente tentasse entender sem comparar? No filme isso acontece aos poucos. A comunicação não começa perfeita, na verdade começa quase impossível, mas através de tentativa e erro surge um código. E aqui tem uma metáfora linda. Toda confiança começa como um ruído, confuso, desorganizado, cheio de erros. Mas com paciência esse ruído vira linguagem, e linguagem vira ponte. Agora pensa nisso aplicado à vida. Quantas vezes você desistiu de entender alguém só porque parecia complicado demais? Quantas conexões foram perdidas porque o esforço parecia grande? A gente vive num mundo que valoriza a rapidez. Se não funciona de primeira, a gente abandona. Mas confiança não funciona assim. Ela é construída devagar e às vezes começa com alguém completamente diferente de você.
Outro ponto importante é a ideia de vulnerabilidade. Confiar não é só analisar o outro, é se expor. É dizer, mesmo que sem palavras, eu tô colocando algo importante nas suas mãos. E isso é assustador porque existe sempre a chance de dar errado. Mas aqui tá o paradoxo. Sem esse risco, a confiança nunca existe de verdade. Se você só confia quando tem certeza absoluta, isso não é confiança, é cálculo. Confiança real envolve incerteza, e é exatamente isso que torna ela valiosa. Agora vamos falar do ponto mais importante do filme, que é quando Gracie conhece o Rock. A confiança entre dois seres completamente diferentes não acontece porque eles se entendem totalmente. Ela acontece porque eles escolhem continuar tentando, mesmo com erros, mesmo com medo, mesmo sem garantias. E isso muda tudo, porque mostra que a confiança não é um estado, é um processo. Ela não é algo que você tem ou não tem, é algo que você constrói decisão após decisão. No filme, essa relação evolui até um ponto onde a diferença deixa de ser um problema e vira a maior força. Cada um tem habilidades que o outro não tem, cada um vê o mundo de um jeito único, e juntos eles conseguem fazer o que ninguém conseguiria sozinho. Isso é poderoso, porque quebra uma ideia comum de que precisamos ser parecidos para colaborar. Na verdade, quanto mais diferentes, maior o potencial, mas só se houver confiança. Sem confiança, a diferença vira conflito. Com confiança, a diferença vira vantagem. E isso vale para tudo. Amizades, relacionamentos, trabalho, sociedade. A pergunta então muda mais uma vez. Não é mais, posso confiar no diferente? Eu consigo aprender a confiar mesmo quando é difícil? No final das contas, confiar em algo completamente diferente de você não é natural, não é confortável, não é fácil e definitivamente não é seguro, mas pode ser necessário. E mais do que isso, pode ser transformador, porque é nesse espaço entre o medo e a curiosidade que surgem as conexões mais fortes. A confiança não nasce da igualdade, ela nasce da disposição de continuar mesmo sem entender tudo. E talvez essa seja a maior lição. Você não precisa entender completamente alguém para confiar, mas precisa estar disposto a tentar.